Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos iniciar o capítulo 15 e eu quero fazer a leitura contigo a partir do versículo 1 que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos até aqui. Quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada pelo Senhor, ela que não volta vazia, ela, Pai, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E Deus, que nesse dia, nesse momento, onde qualquer vida tiver acesso a essa mensagem, Pai, faça de nós, faça daquele que está assistindo isso hoje, um discípulo verdadeiro, um discípulo que dá fruto, um discípulo, Pai, que permanece como um ramo na videira verdadeira que é o Senhor. E que nesse dia, nesse momento, o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje a gente vai falar sobre essa comparação que Jesus apresentou, essa metáfora da videira. Ele como a videira verdadeira. E para a gente falar disso, a gente tem que entender que Jesus, como a videira verdadeira, ele é aquele que produz o verdadeiro fruto. Ele é aquele que dá a possibilidade de algo que é verdadeiro e não falso. Não é uma prosperidade, não é uma fecundidade falsa, é verdadeira. E para a gente entender isso um pouco, a gente precisa perceber como existe falsidade naquilo que parece bom, frutífero. Eu quero que você pense, por exemplo, numa pirâmide financeira. Você provavelmente já ouviu alguma história, conhece alguém que caiu numa dessas histórias de pirâmides financeiras. E apesar de terem elementos muitas vezes diferentes nessas estruturas de pirâmide, a essência, o núcleo duro é sempre o mesmo. Qual que é? É a ideia de você captar pessoas com algum chamariz de uma vantagem financeira muito grande. Então, por exemplo, essas pirâmides financeiras agora que falavam sobre o lucro das criptomoedas. Então, as pessoas vinham com argumentos de que você teria ganhos extraordinários, bastava você entrar com um capital. Então, eles vão recolhendo pessoas que vão aportando capital. Então, é assim, na expectativa de ganhar 1 milhão, a pessoa coloca 100 mil. Na expectativa de ganhar fortunas, ele coloca um valor. E as pessoas vão sendo captadas para colocar o seu capital e aí vão colocando dinheiro e no começo parece que esse dinheiro é distribuído. Mas a ideia da pirâmide é uma base que colocou muito dinheiro, muita esperança, muita expectativa de ter ganhos extraordinários, mas esse dinheiro ele vai sendo diluído e na verdade só quem está lá no topo da pirâmide ganha o dinheiro verdadeiro, o restante perde o seu dinheiro porque não tem como prosperar, não existe um fundamento de prosperidade, existe uma falsa prosperidade numa estrutura de pirâmide. Por isso que não prospera. E eu estou usando esse exemplo porque muitas vezes as pessoas acham que a vida cristã ou os ensinamentos de Cristo por si só podem produzir uma vida boa. Existem aqueles que pensam em Jesus como um filósofo, como um grande homem extraordinário dessa terra, comparam Jesus a outros influentes líderes da humanidade e pensam que basta usar a filosofia de Cristo para que você tenha algum tipo de vantagem na sua vida ou prosperidade. E eu posso dizer para você que realmente
se você colocar em prática muitos dos princípios bíblicos, você vai ter a sua vida mudada, vai ter a sua vida, né, desenvolvida para melhor em muitos aspectos, mas eu quero dizer para você que a verdadeira salvação e a verdadeira vida, ela não é sobre algo falso ou algo superficial, não, é sobre uma estrutura orgânica e sobrenatural quando nós estamos em Cristo. Nós estarmos na videira é o que faz de nós discípulos frutíferos, porque Ele, Jesus Cristo, é a videira verdadeira. E é isso que eu quero falar contigo hoje. E nesse contexto, nós precisamos primeiro recapitular o momento em que nós estamos. Jesus, a partir do capítulo 13, ele entra para o seu ministério íntimo, onde ele retira-se com os 12 para um momento exclusivo, onde ele está ali instruindo, ensinando. Eles passam pelo período da Páscoa e celebram a Páscoa juntos, reunidos. Eles vão para um local de refeições, o cenáculo, um lugar onde Jesus dá instruções específicas para os discípulos, onde Jesus ensina os discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ele fala sobre o que os discípulos deveriam fazer, ele fala sobre o processo dos acontecimentos, sobre a vinda do Espírito Santo. Nesse meio tempo também o Judas trai, ou pelo menos, né, começa a desenrolar o seu plano de traição com Jesus Cristo. Então tudo isso acontece nesse período. E no final do capítulo 14 nós vemos que há uma transição. Jesus Cristo, ele estava numa narrativa, no cenáculo com os discípulos, mas ele diz assim: levantai-vos, vamos daqui. Ou seja, a partir do versículo 15, do capítulo 15, nós entendemos que Jesus agora ele está com os seus discípulos num deslocamento entre o cenáculo até o Getsêmani, que estamos falando de Jerusalém. Então Jesus Cristo agora provavelmente ele está nesse percurso com os discípulos e ele está fazendo esse diálogo. E qual é esse diálogo? No capítulo 15 nós começamos com a afirmação: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Queridos, essa é a última das afirmações de Cristo, dizendo eu sou. E eu sou, nós sabemos, já vimos, né, com bastante abundância nos outros vídeos, a ideia de Jesus como Deus, como eu sou. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Jesus está trazendo essa comparação ilustrativa, ele está se comparando a uma videira. E ele diz que não é qualquer videira, ele é a videira verdadeira. E por que Jesus faz essa comparação? Por que ele usa essa ilustração? E a gente precisa entender que ao longo do Antigo Testamento, a videira sempre foi um símbolo que representou a nação de Israel. Então, videira no Antigo Testamento aponta para Israel. Como nós sabemos disso? Lá no Salmo 80, versículo 8, diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Ou seja, nós vemos o salmista apontando para Israel como uma videira que foi resgatada do Egito e plantada numa terra. Então, no versículo 21 do capítulo 2 de Jeremias, olha o que o profeta diz: eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Ou seja, o profeta está falando da condição de Israel, da condição pecaminosa, da condição de degeneração do povo de Israel. E qual é o símbolo que ele usa? Videira. E também Oséias, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Quanto mais abundante os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. Então nós vemos novamente referência a Israel como uma videira. E sempre um aspecto de que Israel, como essa videira, não cumpriu plenamente aquilo que Deus havia designado para Israel cumprir. Então, a ideia central é que Israel ele era um instrumento divino para frutificar. Ou seja, que Israel era um instrumento de Deus para dar testemunho a todas as nações da obra do Senhor. E Israel, ele
não cumpre isso plenamente, porque Israel apontava para Cristo. A nação de Israel, ela não poderia perfeitamente desempenhar o papel de nutrir, de alimentar, de dar vida aos ramos, de produzir os frutos. Ela não poderia ser plena, perfeita, mas Jesus Cristo é. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele é a expressão, ele é a revelação perfeita daquilo que era apenas uma sombra no Antigo Testamento. Então nós vemos, por exemplo, o templo no Antigo Testamento como a expressão máxima da presença de Deus. Mas Jesus é aquele que lá em Mateus 12 diz assim, eis aí quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo? O próprio Cristo, porque ele é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, ele é a expressão máxima daquilo que o templo apontava. Ele mesmo diz, nesse mesmo capítulo 12, que ele é o Senhor do sábado, ou seja, tudo que no Antigo Testamento apontava para um cumprimento no Novo Testamento é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então essa ideia de que essa videira ela traria o fruto para testemunho das nações, ela é cumprida em Cristo. Então Jesus, ele assume essa posição da videira verdadeira, porque só ele é capaz de dar vida, só ele é capaz de trazer a verdadeira frutificação para os ramos. Então, queridos, eu quero que você entenda, Jesus, ele cumpre perfeitamente aquilo que era sombra no Antigo Testamento. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para dizer para vocês que isso não significa que Israel ele foi completamente substituído ou completamente deixado de lado. Não, isso não significa que Israel não está mais nos planos da história de Deus. Eu quero que você entenda que Israel ainda tem um papel significativo, a descendência de Abraão, o Israel étnico, ainda faz parte dos planos de Deus, mas Israel, no sentido de apontar para um cumprimento messiânico que foi plenamente cumprido em Cristo, ele agora não é mais o elemento central da manifestação da bênção de Deus, porque Jesus Cristo cumpre plenamente essa profecia e essa expressão que foi profetizada no Antigo Testamento. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Mas, além de Jesus se colocar como a videira verdadeira, ele também diz: o meu pai é o agricultor. Ou seja, nós vemos o ministério de Jesus Cristo, mais uma vez, apontando para aquilo que Jesus disse ao longo de toda a sua trajetória. Eu vim cumprir a vontade do meu pai. Eu vim fazer aquilo que o meu pai ordena, ou seja, ele veio em obediência ao comando de Deus Pai. Por isso que Deus Pai é o agricultor, ou seja, ele é aquele que prepara a videira, ele é aquele que lança a estrutura para que a videira possa florescer, frutificar. Então Deus ordena e o Filho cumpre. É por isso que ele é o agricultor, é por isso que ele vem com a expressão do seu comando, e Jesus Cristo, em obediência, em amor, ele cumpre isso. O Pai é o agricultor, Jesus Cristo é a videira verdadeira, mas agora entra em cena o discípulo. A gente vai ver isso só lá no versículo 8, mas nós sabemos que Jesus disse que o ramo é o seu discípulo. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, nós temos aqui em contraste a poda e o cortar. Aquele que é podado, aquele que é cortado. O primeiro ramo é aquele que não dá fruto, é aquele que não frutifica. E esse é um ramo que ele vai ser cortado, ele é um ramo infrutífero, queridos. Ele é um ramo que é retirado da videira. E aqui o mais provável é que Jesus esteja falando sobre a apostasia, sobre cristãos apóstatas. Por que isso? Porque no contexto mais próximo nós temos a ideia de Judas. Judas estava ali com Cristo, no seu ministério,
mas ele nega o Cristo, ou seja, é um ramo que nega Cristo, é um ramo infrutífero, é um ramo que não expressa o valor do reino, a vida do reino. Então esse ramo, ele é cortado, ou seja, ele não está mais presente na estrutura de Cristo. E em contrapartida a esse ramo infrutífero, nós temos o ramo frutífero. O ramo frutífero, queridos, é aquele que está produzindo o fruto de Deus, e mais à frente nós veremos que fruto é esse. Mas eu quero que você entenda que aquele que frutifica, aquele que é um discípulo verdadeiro, ele é podado pelo Senhor. Ou seja, ele é limpo, ele é amadurecido, ele passa por um processo de aprimoramento. É o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, versículos 10 e 11, ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, a correção do Senhor, a disciplina, o ajuste para que o discípulo se posicione na vontade de Deus é o que faz com que nós produzamos fruto. Então, o que Jesus faz com um discípulo verdadeiro, ele o amadurece, ele o poda, ele o leva a estar alinhado à vontade de Deus para produzir ainda mais fruto. E no versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui é uma expressão do Logos de Deus. Deus, Cristo, ele é o Verbo de Deus, ele é esse poder criativo, ele é essa palavra, o Verbo encarnado, ele é essa palavra que produz vida. O que Jesus Cristo está dizendo é que ele produz essa vida nos discípulos, que dá um efeito para que os ramos sejam frutíferos, para que tenha uma vida de frutificação nos discípulos. Ou seja, quando os ensinamentos de Cristo nos encontram, quando a palavra, o poder de Deus nos encontra, nós somos ramos limpos, ou seja, nós somos ramos prontos para a frutificação, ou melhor dizendo, amadurecidos para a frutificação, e ramos que estão em vida em Jesus Cristo. E no versículo 4, nós temos aqui Jesus dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Essa condição de permanecer em Cristo, ela já é evidente, ela é tratada em outros momentos. Então, Jesus Cristo aqui está reforçando que quando não há uma comunhão mútua entre o discípulo e Jesus Cristo, não há condições de haver vida. Não há condições de frutificar se houver uma vida independente de Cristo. A vida independente de Cristo é uma vida infrutífera. E o que Jesus Cristo está dizendo é assim: permaneçam em mim, estejam em mim, vivam em mim, porque a vida em mim vai produzir fruto. Sem mim não tem como haver frutificação na vida de um discípulo. Você sabe, queridos, voltando para esse exemplo da pirâmide, nós podemos perceber que naquela ideia, né, de pirâmide financeira, por um tempo dá para ter uma sensação, uma aparente sensação de prosperidade. Mas ao longo do tempo, aquela prosperidade se prova falsa e leva à ruína. É a mesma coisa quando alguém não está em Cristo e finge estar. É como tentar, sabe, reproduzir algo que não é natural. Meus queridos, nós precisamos estar verdadeiramente em Cristo, e aqui é um alerta, sabe? Porque quando alguém está em Cristo, basta um olhar, basta olhar o semblante, as ações, as atitudes, elas vão refletir a presença de Jesus Cristo. Ela vai trazer a verdade do Evangelho de forma natural.
Mas quando algo é forçado, quando algo é falso, aquilo não se sustenta por muito tempo. É a gente pensar na vida de Judas. Judas, ele estava incomodado com aquela vida que ele estava levando, porque ele não representava, ele não estava mais manifestando a vida do reino através dos seus gestos, da sua atitude. Quando aquele nardo puro é derramado, ele fica incomodado, ele fala assim, isso aí tinha que ser dado aos pobres. Por quê? Porque ele não carregava a vida, o fruto, a alegria do Espírito que há naqueles que estão na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E nos versículos 5 e 6, Jesus Cristo, ele retoma essa ideia, ele enfatiza essa mesma ideia. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, é essa mesma ideia de que na ausência da vida em Cristo não existe frutificação, não existe como alguém possa ter uma vida genuína e verdadeira. E aqui Jesus, ele no versículo 6, enfatiza, e ele parece de uma maneira mais abrangente apontar para que aqueles que não estão em Cristo, não só cristãos apóstatas como Judas, mas incrédulos, eles estão sujeitos à condenação, ao julgamento, porque se alguém não permanece em mim, se existe algum ramo, alguma madeira que está fora da videira, ela é uma madeira inútil, ela é uma madeira que vai ser lançada fora, e ela vai ser lançada no fogo. O fogo fala sobre julgamento. Queridos, essa é a ideia de que aqueles que não estão em Cristo são condenados, aqueles que não estão em Cristo não desfrutam da salvação que há somente pela fé em Jesus Cristo. E no versículo 7, nós vemos Jesus dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Queridos, Jesus, ele adiciona um elemento nessa dinâmica que ele está apresentando no capítulo 15. Que dinâmica é essa? É a dinâmica de que ele é a videira. Ele é essa árvore que produz a vida, que cumpre plenamente o testemunho que Deus Pai quer manifestar ao mundo. E Jesus Cristo, por sua graça, ele usa as nossas vidas, os discípulos. Nós somos esses ramos. Isso é um privilégio maravilhoso, saber que nós estamos em Cristo e que nós podemos viver a vida de Cristo, anunciando ao mundo as obras de Deus Pai. E Jesus aqui adiciona um elemento que para um discípulo manifestar o fruto que Deus quer demonstrar ao mundo, ele precisa estar em uma vida de oração. Então a oração é adicionada. Permanecer em Cristo nos leva a uma vida de oração. E pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aqui, queridos, eu quero falar um pouco sobre oração, porque muitas vezes as pessoas acham que oração é como se Deus fosse um gênio de uma lâmpada mágica. E basta a gente ajoelhar nos ajoelharmos na presença de Deus, dobrarmos os nossos joelhos, esfregarmos a lâmpada, dizendo assim, Senhor Jesus, e ele aparece e nós temos direito a alguns pedidos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas a oração verdadeira, queridos, que Jesus nos ensina lá na oração do Pai Nosso, é uma oração de relacionamento. A oração é um privilégio de nós estarmos envolvidos nos desígnios eternos do Senhor. Então a oração é quando nós passamos a nos conectar com a vontade de Deus Pai. Por isso que a oração, queridos, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Nós falamos e ouvimos e falamos. Mas não muitas vezes falamos e não escutamos nada do Senhor. Estar envolvido em oração é frutificar, porque quando nós estamos em Cristo e nós estamos numa vida de oração, nós estamos mais aptos a manifestar a vontade do Senhor nessa terra. E aqui, no versículo
8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, ele é a videira verdadeira. E ele diz que quando o discípulo, que é o ramo, dá muito fruto, Deus Pai é glorificado em nossas vidas. E aqui, agora sim, eu quero falar sobre o que é frutificar. Eu quero dizer para você que você pode imaginar uma videira. Imagine essa árvore, imagine essa videira. Comece a pensar que ela é a videira mais perfeita. Ela é a videira plena. Ela é a videira mais maravilhosa, que produz os melhores frutos. Ela é a videira plena. E essa videira é Jesus Cristo. Não existe possibilidade de uma videira perfeita ter ramos infrutíferos, ter ramos secos, estragados. É por isso que quando alguém diz estar em Cristo, mas não manifesta as obras de Cristo, ele não está em Cristo verdadeiramente, ele será cortado. E eu quero que você pense que o fruto, ele tem que manifestar a videira, ou seja, ele tem que dar o fruto que a videira espera. Ele tem que dar o fruto que é essa uva que a videira está esperando, ansiando. Ele tem que ter o cheiro que a videira perfeita carrega. Isso é frutificar. E eu quero que você pense em frutificar na sua vida como manifestar a verdade de Cristo ao mundo. Frutificar, queridos, não é só sobre ganhar almas, não é só sobre ser obediente. Frutificar é sobre ter uma vida completa que manifesta Jesus em todos os aspectos. Isso é dar fruto. É ser um pequeno Cristo andando por esse mundo. Isso é dar fruto. Então, frutificar, queridos, envolve muitas áreas da nossa vida. E nesse próprio capítulo 15, Jesus vai abordar isso de uma maneira mais específica. Envolve obediência aos mandamentos de Deus? Com certeza. Envolve uma experiência de alegria em Cristo, desfrutar da sua paz, reconhecer o seu sacrifício? Com certeza. Envolve desenvolver amor uns pelos outros? Sem dúvida. Não tem como nós dizermos que amamos a Deus se não conseguimos amar aquele quem nós temos acesso, vemos. Se não amamos um Deus que não vemos, como dizemos amar alguém que nós vemos? Desenvolver amor uns pelos outros tem a ver com o fruto que o Pai espera, que a videira verdadeira produz, um olhar de misericórdia, de amor. Queridos, frutificar tem a ver com o testemunho de fé que nós damos diante do mundo. Queridos, frutificar é ser essa extensão de Cristo para o mundo. É carregar o bom perfume de Cristo. É ter o olhar de Cristo. É ter a manifestação da videira para o mundo ver. O mundo, queridos, ele vai se alimentar daquilo que a videira está produzindo. E nós somos essas cartas vivas que estamos nesse mundo manifestando a verdade de Deus. Ser alguém que frutifica, queridos, é mostrar para o mundo que Jesus Cristo continua alimentando, que Jesus Cristo continua curando, que a mansidão e a humildade de Cristo ainda estão nesse mundo através das pessoas. É ser essa extensão da videira verdadeira a todos aqueles que estão ao nosso redor. E eu te pergunto, você tem sido isso? Você tem sido um ramo frutífero? Quem você tem sido? E eu quero concluir dizendo, permaneça em Cristo. Ame o Senhor. Se talvez existe algo falso na sua vida, se talvez você nunca desenvolveu um relacionamento verdadeiro com Deus, se talvez você não tem intenções muito boas no seu coração de manifestar essa verdade genuinamente, eu não estou falando sobre os desafios da vida, sobre as dificuldades que todos nós temos, mas eu estou falando sobre algo verdadeiro. Pulsa algo verdadeiro no seu coração, um amor verdadeiro pelas vidas, pulsa verdadeiramente um desejo de testemunhar o mundo, a glória de Deus? Se sim, você está num caminho de muito fruto. E claro, o Pai vai limpar, vai ajustar, vai aparar para que você produza mais frutos.
Todos nós estamos passando por esse processo, que é o processo de santificação. Mas o que Jesus nos chama para viver é essa vida de expressão da frutificação que os ramos, que são seus discípulos, devem realizar nesse mundo. E eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por cada vida que tem acesso, meu Deus, a essa mensagem. Eu peço que haja no coração, meu Deus, desses amados, um verdadeiro desejo de estar em Cristo, de ser uma videira, Pai, de ser um ramo que produz fruto para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que se em algum momento, em algum ponto, meu Deus, há algo que não é genuíno, que não é verdadeiro, que o Senhor conduza, Pai, a expressão verdadeira de ser um discípulo que está em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.